da Band 1360. Aguardo por você para nos conectarmos às quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde. ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Decisão de Antônio Dias Toffoli, do Supremo, atendendo o pedido da Petrobras, confirma a aplicação de multas milionárias aos sindicatos petroleiros em greve e exige que categoria limite a paralisação das atividades para apenas 10% dos trabalhadores da empresa. Ato de solidariedade e apoio aos petroleiros, marcado para hoje no centro da cidade do Rio de Janeiro, torna-se vital para a continuidade do movimento. Vendas do comércio caem em dezembro, logo no mês de Natal, e faz com que a propalada recuperação do setor se desacelere. E juíza do Rio impede a cremação do corpo do ex-capitão do BOPE e miliciano Adriano. Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro denuncia que pessoas estão acelerando a cremação do corpo para sumir com evidências sobre o seu assassinato na Bahia. O pedido de cremação foi solicitado, curiosamente, pela própria família do miliciano. É importante lembrar que ex-mulher e a mãe de Adriano já foram empregadas durante muito tempo no escritório do ex-deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro. Essas e outras notícias nessa quinta-feira, 13 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Todas as questões envolvidas aí em torno da execução, continua usando essa expressão, da execução do ex-capitão do BOPE, miliciano Adriano, lá na Bahia, merece, evidentemente, muitas explicações. E talvez por isso uma juíza aqui do Rio ontem impediu justamente a cremação do corpo do ex-capitão Adriano. Isso tudo porque, evidentemente, com todas as dúvidas que existem sobre esse caso, possivelmente poderia ou poderá haver aí um pedido de exumação do corpo para apurar aí as circunstâncias de fato com que ele foi morto lá pela polícia, pela PM da Bahia. O mais curioso disso tudo é que o senhor Flávio Bolsonaro, senador da República atualmente, ex-empregador justamente da ex-mulher e da mãe de Adriano durante muitos anos, e mais do que isso, com muitas suspeitas de que essas pessoas eram, na verdade, funcionários fantasmas, repassavam dinheiro para o Fabrício Queiroz, que tinha lá suas relações com o tal do capitão Adriano. Esse Flávio Bolsonaro, o senador, aproveitou o dia de ontem também para a primeira vez se manifestar sobre a morte de Adriano. Adriano é uma pessoa completamente ligada à família Bolsonaro. Não sem razão, o próprio Jair Bolsonaro, na tribuna da Câmara, já prestou homenagens, reverências ao capitão Adriano, como se ele fora um ótimo policial.
O próprio Flávio Bolsonaro já o condecorou, inclusive, como um herói aqui na Alerj. E por aí vai, além dessas relações de emprego da própria família do capitão Adriano junto ao Flávio Bolsonaro. Pois bem, Flávio Bolsonaro, assim como os demais integrantes da família Bolsonaro, que desde domingo guardam um silêncio sepulcral sobre essa história, ele resolveu, o Flávio Bolsonaro, se manifestar aí nas redes digitais e afirmou claramente que realmente essa cremação seria um absurdo. Para ele, vejam bem, pessoas estão acelerando a cremação do corpo para sumir com evidências sobre o seu assassinato na Bahia. Só que esse pedido de cremação foi solicitado justamente pela família do miliciano, como se o senhor Flávio Bolsonaro desconhecesse esse fato. Somente esse tipo de manifestação, muito suspeita, depois de dias do silêncio que se fez desde domingo, já mostra muito bem essas relações que são absolutamente estreitas entre esse assassino profissional, dito pela própria Polícia do Rio como chefe do escritório do crime, com a família Bolsonaro e particularmente com Flávio Bolsonaro. Essa que é a grande questão. E aí eu quero trazer, inclusive, a vocês a memória de um parecer da Polícia Federal a respeito aí da tal rachadinha. Apesar de sustentadas e pesadas evidências contra Flávio Bolsonaro, contra Fabrício Queiroz, contra o próprio Adriano nessa história da rachadinha, a Polícia Federal concluiu um relatório onde isenta o atual senador de qualquer tipo de responsabilidade, contrariando, inclusive, as evidências do Ministério Público Estadual. Isso levou ontem, por exemplo, o deputado Glauber Rocha a interpelar de forma muito dura e acusar o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, de ser, na verdade, uma espécie de capanga das milícias, pois ele justamente protege toda essa relação que deve ser investigada entre a família Bolsonaro e esse assassino profissional, de acordo com a Polícia do Rio. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós temos no topo das instituições brasileiras um presidente da República que possui íntimas relações com gente desse tipo, assassino profissional. É o caso do senhor Adriano, inclusive com relações financeiras, com relações profissionais como essa do emprego durante muitos anos de parentes diretos de Adriano. Infelizmente, essa é a situação das nossas tais instituições. As tais instituições que volta e meia a gente vê aí a turma falando que funcionam plenamente. Que tipo de funcionamento, hein? Deixo a vocês a observação sobre para onde vamos com instituições dessa natureza. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. O visitante que sai do centro com destino à zona sul do Rio já perde tempo no acesso ao elevado Paulo de Fronten com destino ao túnel Rebouças. Alternativa pelo túnel Santa Bárbara pode ser uma dica, apesar da movimentação já mais intensa nessa manhã no acesso pelo elevado 31 de março. Quem ainda se encontra na Avenida Brasil, na altura do Intro, pode dar como preferência Via Expresso da zona portuária na sequência o aterro do Flamengo. O deslocamento é bom em direção à zona sul. Só na Fast Shop, notebook Lenovo Intel Core i5, 8 GB de memória, 2 TB de HD por R$ 2.749. Compre agora no app e receba em casa. Ou vá a uma loja Fast Shop. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início a nossa edição dessa quinta-feira, 13 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Peter, nesse período de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia especialmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou ainda diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento aqui na ponta da linha o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e infectologista também da UFRJ, o doutor Alberto Chebabo. Doutor Alberto Chebabo, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo indo, muito obrigado por você nos atender. A nossa discussão aqui é evidentemente sobre aí a questão do coronavírus e principalmente a possibilidade de termos algum caso aqui no Brasil e, mais do que isso, de termos um processo de contaminação. Até agora, parece que a situação encontra-se sob controle. Mas lá na China, parece que a situação é muito grave, especialmente não pelo número de mortes, mas pela facilidade de transmissão. A grande dúvida é o seguinte: nós estaríamos preparados, doutor, para um processo onde brasileiros começassem a apresentar os sintomas da gripe, principalmente pudesse acelerar um processo de contaminação aqui dentro do Brasil? Se nós estamos preparados, a princípio sim. A gente está fazendo a investigação dos casos suspeitos, né? Todos esses casos suspeitos estão sendo colocados em isolamento, né? Em hospitais de referência e realizado o teste da infecção do vírus. Até o momento a gente não teve nenhum caso dos suspeitos confirmado, né? Então todos eram causados por outros vírus, por outras infecções que não o coronavírus, né? E as medidas de controle até o momento têm surtido efeito. A gente não teve casos aqui no Brasil, como a gente também não teve caso na América Latina. Então as chances de a gente ter existe, né? Existe algum fluxo de pessoas vindo, principalmente da China para o Brasil diariamente, mas até o momento a gente conseguiu se manter afastado dessa epidemia. A minha pergunta, evidentemente, a situação está absolutamente sob controle. O Ministério da Saúde já tomou uma série de providências dentro do protocolo, inclusive, exigido pela Organização Mundial de Saúde. O problema é que nós estamos observando o que está acontecendo lá na China. E a China parece muito eficiente em todo esse trabalho de procurar diminuir ao máximo as possibilidades de contaminação. Porém, o número de casos na China é muito alto. Não em termos de mortes percentualmente, mas em termos de número de contaminados. Naturalmente, se viermos a ter aqui dentro do Brasil uma situação semelhante, a grande dúvida é se nós estaríamos preparados para medidas que viessem a nos proteger. Em última instância, isso. Se a gente tiver uma epidemia em larga escala, como a gente está vendo acontecer agora na China, certamente não. Né? Não há nenhum sistema de saúde que seja capaz de absorver de forma tão rápida, né, um aumento da demanda, né, de pacientes, no caso de uma epidemia dessa monta. No Brasil, principalmente, né, a gente já tem um sistema de saúde debilitado, né, com uma demanda maior que a capacidade de atendimento. As unidades de saúde hoje todas superlotadas, tal. Você crescer um número enorme de pacientes
gente já teve experiência na dengue, por exemplo, na cidade, que isso desestrutura todo o sistema de saúde. No primeiro momento, o que a gente espera é que, se esse vírus vier, sejam casos isolados. E aí a gente consegue lidar com essa demanda, até porque esses pacientes vão ficar internados em hospitais de referência, que já tem leitos reservados, né, estruturados para esses pacientes. Agora, se a gente realmente tiver uma epidemia fora de controle aqui no Brasil, a gente realmente não vai conseguir lidar. A gente já teve essa experiência, como eu falei, na dengue, e também na época da pandemia de gripe, né, do H1N1, de 2009, 2010, em que a gente teve realmente um sistema de saúde conflagrado, abarrotado, né, com o número de casos acontecendo. Esperamos aí que a gente venha, de fato, caso haja algum contaminado, que venha a ser um caso isolado, né, doutor? Até porque, sob o ponto de vista aí de infecções, nós temos problemas presentes muito graves. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso, porque me parece que hoje a maior preocupação das autoridades é o dengue e o sarampo. É isso mesmo ou há outras moléstias que preocupam hoje no presente? A gente tem um surto de sarampo acontecendo no Brasil, né? A gente teve um número grande de casos há 2 anos já, no ano retrasado, no início do ano passado, final do ano retrasado, no início do ano passado, na região norte, né? Com um número de casos bastante grandes, Rondônia, Amazonas e tal. E ano passado, no segundo semestre do ano passado, somente um número grande de casos em São Paulo, né? Com óbitos, inclusive, acontecendo pelo sarampo. E agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente também está vivendo um surto de sarampo de larga escala, né? Em algumas cidades, até com número exagerado de pacientes. Então, essa é uma preocupação e uma doença que a gente tem como combater adequadamente com vacina, né? Então, essa é realmente uma preocupação atual. Sarampo é uma doença que pode causar quadros graves, né? E que pode causar, inclusive, óbitos em algumas pessoas, principalmente em crianças, pessoas que tem alguma imunodeficiência, né? Então, essa é uma preocupação. E a dengue é a nossa preocupação de todos os anos, né? A gente tem a entrada de um vírus, do vírus 2 do sarampo, a reentrada, na verdade, ele já não circulava desde a década de 90 do século passado aqui no Brasil, e essa reentrada dele faz com que a gente tenha um aumento do número de casos, e o vírus 2 também está relacionado a casos mais graves, sabe, da dengue. Então, essa é uma preocupação que a gente tem realmente agora no verão, principalmente com esse verão chuvoso que a gente está tendo no Brasil, apesar de não estar muito quente, mas com bastante chuva, né? Aproveitando a oportunidade, eu lhe pergunto a respeito da questão do sarampo, porque, novamente, será feita aí está sendo feita uma campanha de vacinação. Aquelas pessoas que já contraíram a doença, principalmente na infância, necessitam de vacinação? Quem tem certeza de que teve sarampo na infância não precisa se vacinar. Mas nem sempre as pessoas têm essa informação ou têm essa informação de forma certa, né? Acham que tiveram sarampo ou o pai ou a mãe, o responsável, não consegue se lembrar ou lembram vagamente e tal, e às vezes o sarampo pode ter sido confundido com outra doença. Né? E aí, na dúvida, é melhor vacinar. A vacina não tem nenhuma, nesses casos, né? Não tem nenhuma contraindicação, a vacinação não está indicada em crianças abaixo de 6 meses ou em pessoas que estejam com alguma deficiência imunológica, fazendo tratamento de quimioterápico, com imunossupressor, essas pessoas não podem fazer a vacina. Mas, de uma forma geral, a vacina é indicada para a maior parte das pessoas e fazer uma dose a mais não tem risco. Né? Agora, se você não tem as doses adequadas, o risco de ter a doença é alto. Doutor Alberto Chebabo, lhe agradeço muito pelas explicações, pelas informações aqui aos nossos ouvintes e lhe desejo um bom dia de trabalho, um forte abraço. Bom dia, um abraço. Conversamos aqui com o Dr. Alberto Chebabo, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e infectologista da UFRJ, e nos esclareceu aí toda essa situação referente ao temor da chegada aí do coronavírus aqui no Brasil. No momento, a situação encontra-se absolutamente sob controle. A grande questão é caso a gente venha a ter aí um surto de contaminação aqui dentro do Brasil. A situação é preocupante, porque apesar de termos um sistema único de saúde extremamente importante no dia a dia das pessoas,
Todos nós sabemos também que existe muita precariedade na assistência médico-hospitalar aqui no Brasil. A ideia do SUS, a estrutura do SUS, a sua concepção de um atendimento universal para todos os brasileiros é extremamente importante. O problema é que desde que o SUS foi instituído no país, a partir da Constituição de 88, os neoliberais atacam de forma impiedosa toda a estrutura, inclusive financeira, orçamentária, que foi bolada pelos constituintes de 88, para assegurar não somente um atendimento médico hospitalar adequado através do Sistema Único de Saúde, mas também atacar a previdência social pública, a assistência social, sempre com essa conversinha mole de que a Constituição não cabe no orçamento. E agora nós estamos em plena era onde o que vale é isso, com a economia sob o comando do senhor Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes, né? Bem, agora na ponta da linha, eu cumprimento o David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única dos Petroleiros e dirigente da FUP, hoje ocupando a gerência lá de recursos humanos da Petrobras, desde a última sexta-feira à noite, na luta pela suspensão das demissões lá da Fafem do Paraná. David Bacelar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Celeste. Bom dia, ouvintes aí do programa Faixa Livre que estão nos acompanhando nesse momento. David, a decisão ontem do Antônio Dias Toffoli é muito grave. Ele, presidente do Supremo, atendendo o pedido da Petrobras, confirmou a aplicação de multas milionárias aos sindicatos petroleiros em greve e exige que a categoria limite a paralisação das atividades para apenas 10% dos trabalhadores da empresa. Essa decisão já tinha sido tomada por um juiz, me parece, de primeira instância, e foi derrubada pelo TST. Agora, ontem, o Dias Toffoli preferiu acompanhar o juiz e não a decisão do TST. Como é que vocês da FUP viram essa decisão? Bem, Paulo, a situação é ainda mais grave, Paulo. Na verdade, foi a decisão de um colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. Estamos falando da seção de litígios coletivos, que é composta por 7 ministros e ministras. Na greve do ano passado, no fim de 2019, o ministro Ives Gandra, de forma unilateral e monocrática, ele tinha decretado aquela greve que tinha nem começado ainda, ela ilegal e abusiva, estabelecendo multas extremamente abusivas aos sindicatos e o bloqueio das suas contas e retenção das mensalidades que os trabalhadores e trabalhadoras passam para os sindicatos conforme rege a Constituição Federal Brasileira. Justamente por conta dessa decisão do ministro Ives Gandra em novembro do ano passado ter sido monocrática e inconstitucional, a seção de litígios coletivos ela reformula a decisão sob liminar do ministro Ives Gandra. Há uma votação em um resultado de 4-3, um acórdão é estabelecido dentro do TST na seção de litígios coletivos e se determina na seção de litígios coletivos, nesse fórum colegiado do TST, que nenhum ministro ele pode aplicar ou defender ou definir que uma greve ela é abusiva antes mesmo dela começar e aplicar multas que inviabilizam, asfixiam o movimento sindical, indo de encontro, então, à liberdade, à autonomia sindical, à convenções da OIT e à própria Constituição Federal Brasileira. Então, a situação ela é ainda mais grave, porque apesar desse acordo do Fórum Colegiado do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Dias Toffoli, do STF, por conta de uma ação cautelar do jurídico da Petrobras, ele decide também, monocraticamente, não é a decisão coletiva, colegiada do Supremo Tribunal Federal, mas de apenas um ministro, e ele diz que não vale a decisão dos colegiados e que esse colegiado não pode sobrepor a decisão monocrática de um ministro do TST. É algo gravíssimo, Paulo. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, nem mesmo nos tempos sombrios da ditadura civil-militar.
É uma situação muito grave, de fato, David. E sob o ponto de vista de recurso, há a quem apelar nessa altura do campeonato? Dessa decisão do Dias Toffoli? Paulo, os nossos advogados, que, por sinal, a gente aproveita a oportunidade para parabenizar, né, a resistência que alguns advogados, alguns juristas, magistrados têm feito dentro das instituições no judiciário brasileiro. Primeiramente, nós iremos cumprir o rito. Nós iremos solicitar a reconsideração da decisão do ministro Dias Toffoli, tendo em vista que ele decide a respeito da greve do ano passado e faz com que essa decisão ela reflita na greve desse ano 2020. Nós estamos entendendo assim ainda, Paulo, ele foi induzido ao erro pelo jurídico da Petrobras. Caso ele não reconsidere a sua decisão, óbvio que nós iremos recorrer para um fórum coletivo, apelando aí para o bom senso e para a defesa da Constituição Federal Brasileira, que deve ser o papel da Suprema Corte do nosso país. Existiria a possibilidade de se levar esse assunto, por exemplo, para a Organização Internacional do Trabalho? Já estamos levando, Paulo. A FUP, como você sabe, ela é filiada à Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A CUT, ela está fazendo isso ainda essa semana. Também somos filiados no Industrial, que é uma organização internacional que filia várias centrais, federações, confederações, principalmente aí de sindicatos ligados à indústria internacionalmente. Então, isso está sendo feito hoje ou amanhã. Essa denúncia à Organização Internacional do Trabalho ela é importante, porque a liberdade e a autonomia sindical ela não está sendo respeitada, o direito constitucional de greve não está sendo respeitado, e a grande questão hoje, que é feita por nós e por grandes juristas da área trabalhista, é se ainda existe direito de greve no Brasil, se ainda existe o Estado Democrático de Direito aqui no nosso país. Existem também muitas gestões de parlamentares que são evidentemente aliados à luta dos trabalhadores e particularmente nesse momento de vocês petroleiros. Ontem a deputada Jandira Fegali divulgou um post nas redes digitais onde informava que após uma reunião com Rodrigo Maia e com o presidente do Senado, houve um acerto no sentido de uma interferência justamente da Câmara e do Senado no tocante a essa permissão dada inclusive pelo Supremo para que a Petrobras venda suas subsidiárias sem o devido processo licitatório. E além do que, houve também tentativas de mediações para o entendimento entre a empresa e os petroleiros. Você pode dar detalhes a respeito disso? Procede essa informação? Vocês têm alguma esperança por esse canal, por essa via? Paulo, conforme nós colocamos em outras oportunidades, a FUP ela tem essa característica de tentar resgatar o processo negocial ao máximo. Sempre fizemos isso, até mesmo alguns magistrados da área da Justiça do Trabalho reconhecem que a Federação Única dos Petroleiros sempre teve essa característica, capacidade de estabelecer negociações que fossem boas para os trabalhadores, mas também boas para a gestão da empresa ou das empresas que nós negociamos, ao ponto desses acordos eles serem assinados. Então, sim, estamos envidando esforços ainda em outros espaços, estamos conversando com o ministro do TST e agora com ministros do STF e também com o parlamento brasileiro. A conversa, pelo que nós tivemos de retorno, ontem ela foi muito boa, muito produtiva, conversa tanto com o presidente da Câmara quanto com o presidente do Senado. Ambos se sensibilizaram diante da intransigência da gestão atual da Petrobras, que não sentem mesa para negociar absolutamente nada, apenas impõem, como nós colocamos, talvez, porque aqui tem muitos amigos do Bolsonaro, aí por tabela amigos de milicianos, entendem que a força da milícia ela deve ser imposta e jamais
negociar é um princípio. Então, devido a isso, tanto o Maia quanto a Columbre colocaram que irão sim buscar algum diálogo com o presidente da Petrobras, o Alberto Castelo Branco, por sinal, nome que nos assusta, nome que traz uma memória sombrio da ditadura civil-militar em 1984, mas, mesmo assim, eles estarão aqui conversando para ver se há possibilidade de estabelecer a negociação em mesa. Esse foi um dos pleitos dessa conversa realizada ontem, e como você bem colocou, Paulo, também foi bem aceita a proposta de um projeto de lei a tratar desse tema sensível que são as privatizações. Ambos concordaram que não dá para apenas o Conselho de Administração da Petrobras, não é nem mesmo mais a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, porque o Estatuto da Petrobras foi mudado para facilitar esse processo de desmonte e venda, onde muitos, Paulo, estão ganhando muito dinheiro com esses processos. E ambos colocaram que esse projeto de lei terá uma tramitação que fortaleça o Congresso Nacional, onde os poderes eles possam, de fato, ter um equilíbrio na nossa República. Esperamos que essa conversa, que foi bem produtiva, nas palavras que foram trocadas, nas ideias que foram colocadas, ela se materialize em uma tramitação desse projeto de lei a respeito das privatizações, dando esse poder para o Congresso Nacional e não apenas para o Conselho de Administração da Petrobras ou de qualquer outra empresa estatal, para que nós possamos aí ter um mínimo de defesa da soberania nacional e não esse arregamento ou agachamento total ao capital financeiro e ao capital internacional. É uma situação realmente muito delicada. Nesse sentido, o apoio, a solidariedade ao movimento dos petroleiros e todos os trabalhadores em luta é muito importante. Nesse sentido, eu destaco a realização hoje daquele ato aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, concentração marcada para a Candelária a partir das 16 horas, onde todos nós teremos a oportunidade de prestar esse apoio, essa solidariedade que me parece imprescindível nesse momento. Eu queria que você destacasse aqui para os nossos ouvintes a importância desse momento e particularmente desse ato que será realizado hoje no centro da cidade do Rio de Janeiro. Sim, Paulo, é bom você destacar isso porque a sociedade brasileira como um todo ela tem sofrido bastante. O índice de desemprego alarmante, pessoas com alta qualificação, bem preparadas para o mercado de trabalho, hoje estão com certeza nos ouvindo, se virando para sustentar a família e se sustentar, fazendo bico, trabalhando como motorista de aplicativo, trabalhando, prestando serviços com e através da qualificação que tem, e com certeza isso em algum momento chegará a um limite. E aí a gente pergunta ao ouvinte que com certeza está nos ouvindo, lembrando aqui uma música do Gabriel Pensador, até quando, né? Até quando você que está nos ouvindo agora vai ficar usando rédea, indo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficar mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levar porrada? Até quando você vai ficar sem fazer nada? É hora, Paulo, da população, da classe trabalhadora, daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que fazem parte da sociedade brasileira, de alguma maneira se juntarem a nós. Uma oportunidade é que você está colocando hoje. Nós estaremos ali a partir das 16 horas, na Candelária, onde faremos uma grande passeata em defesa das nossas riquezas, do emprego, da soberania do Brasil, em defesa do nosso país. Então, se você está indignado de alguma maneira, participe conosco. 16 horas, ali na Candelária, nós estaremos iniciando a concentração. Em algum momento sairemos em caminhada pela Rio Branco, chegando aqui até próximo ao prédio da Petrobras, aqui na Cinelândia. Convite aberto a cada ouvinte que está nos acompanhando aí. Pedimos, Paulo, até que, se possível for, você nos ajude na divulgação aí, durante as outras programações da rádio, avisando os demais
que estão aí. Sem dúvida, David, sem dúvida. A hora é de se levantar, a hora é de protestar. É muito importante nesse momento essa manifestação e o apoio não somente aos petroleiros, mas a todas as categorias que se encontram em luta. Muito obrigado, David, mais uma vez aí pela sua participação, pelas informações e pela sua opinião aqui no nosso programa Faixa Livre. Um abraço a você. Um abraço, Paulo, um abraço, Celeste, um abraço a cada ouvinte que está nos acompanhando. Mais uma vez a gente lembra a necessidade de apoio de cada um, porque essa empresa não é apenas do petroleiro e da petroleira, mas é uma empresa construída pela sociedade brasileira, como dissemos, na campanha O Petróleo é Nosso, em 1953. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Um forte abraço, Paulo. Forte abraço a você e até logo mais. Conversamos aqui com o David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, e um dos petroleiros que ocupa lá a gerência de recursos humanos da Petrobras, lá no prédio do Edise, como uma das formas de protesto contra o processo de entrega das nossas empresas, particularmente de empresas lucrativas do grupo Petrobras, nesse processo de destruição do país que está sendo levado à frente pelo senhor Bolsonaro e por sua equipe ministerial. Vamos agora ao nosso próximo intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Panorama das vias expressas já complica. Pela linha vermelha tem congestionamento na altura do acesso da rodovia Washington Luiz, mais à frente entre a cidade universitária e o Caju. Quem vai passando pela Avenida Brasil ganha tempo entre Penha e Olaria. Depois de Ramos, trechos alternados de lentidão. O ouvinte que ainda se encontra em Irajá, apesar da movimentação intensa na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., pode ser uma dica de caminho evitando a lentidão nas vias expressas. SUV completa na Caoa, novo X35 com tabela FIP no seu usado, ou documentação IPVA 2020 total grátis. Consulte caoa.com.br. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E para aqueles que querem acompanhar o nosso programa, nós temos várias alternativas. Nosso programa é veiculado pelas páginas, tanto do programa www.programafaixalivre.com.br, como também pela página de uma das nossas entidades patrocinadoras, a EPET, www.aepet.org.br. Há também a alternativa que me parece o mais interessante nessa altura do campeonato, que é cada um de vocês baixarem o aplicativo do Faixa Livre nos seus respectivos celulares. O aplicativo do Faixa Livre é para o sistema Android. Ele abrange todos os celulares, menos esses da Apple, aí, os iPhones. Não é? E isso possibilita vocês ouvirem em tempo real o nosso programa no celular, como se fosse o velho radinho de pilha. Não é?
O programa também encontra-se em podcast, e isso permite que vocês ouçam o nosso conteúdo em plataformas como Deezer, Spotify e Castbox. E lá na nossa página do Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br, não só nós disponibilizamos o áudio de cada uma das entrevistas, como o jornalista Anderson Gomes, ele faz uma matéria jornalística com relação às entrevistas. Então é mais uma maneira, inclusive, de a gente divulgar aqui o conteúdo por escrito do nosso trabalho, das nossas entrevistas, dos nossos debates. E tem uma enquete lá que o Anderson Gomes organiza, lá na nossa página. Dá uma olhada lá e presta o seu voto. É lá no final da página. É importante aí essa interação conosco. A enquete eu deixo para que vocês lá decidam qual é a opção. E deem uma olhada lá que vocês vão gostar certamente da pergunta que é feita. Olha, muita gente nos dando aqui bom dia. O professor Nildorix, lá de Santa Catarina, está nos dando aqui buenos dias, camaradas do Faixa Livre. Nildorix estará aqui no Rio de Janeiro na próxima semana. Inclusive, haverá uma atividade aí da tendência do que o Nildo participa lá no PSOL. Haverá uma atividade, se não me engano, é lá na associação do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE. Vai ser no dia 18, um debate lá, a gente vai divulgar. Mas agora nós vamos conversar com o juiz da Associação de Juízes para a Democracia, doutor João Batista Damasceno. Damasceno, bom dia. Bom dia, passarinho. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Damasceno, nós temos aí agora todas essas situações absolutamente, eu diria, obscuras, que cercam o que eu tenho chamado aqui a execução do ex-capitão do BOPE e ex-miliciano, o Adriano, uma pessoa considerada muito perigosa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, dito por essa polícia como chefe do tal do Escritório do Crime, ao qual participavam tanto o Rony Lessa quanto o Elcio Queiroz. Isso aproxima muito aí a situação do caso Marielle, inclusive desse capitão Adriano, pelo menos indiretamente, afinal de contas ele era o tal do chefe do Escritório do Crime. Por outro lado, o Adriano tem íntimas relações com a família Bolsonaro, e isso, evidentemente, leva aí a muitas especulações nessa altura do campeonato. E ontem, a juíza aqui do Rio, impediu a cremação do Adriano, uma cremação que havia sido solicitada, inclusive, pelos familiares do Adriano. Pela mãe e pelas irmãs. Pois é. E, curiosamente, o Flávio Bolsonaro, o senador, que antes era empregador, inclusive da ex-mulher e da mãe do Adriano, ele, pela primeira vez, ele se manifestou depois da morte do Adriano. E, curiosamente, ele fez uma denúncia. Ele disse que pessoas estariam interessadas em acelerar essa cremação para sumir com evidências sobre o seu assassinato na Bahia. O problema é que quem pediu foram os parentes do próprio Adriano. Dá para concluir alguma coisa disso? Olha, passarinho, eu acho que dessa situação toda, do iceberg, acho que nós não estamos vendo nem a ponta. Né? A gente costuma dizer que a ponta de um iceberg e a parte submersa é muito maior. Eu acho que a gente não está vendo nem a ponta. Há 7 anos, eu coloquei um quadro no meu gabinete, uma obra do Carlos Lattucci, que era um homem negro crucificado, sendo alvejado por um policial, e o então deputado estadual Flávio Bolsonaro colocou a cachorrada toda contra mim, além de ter oficiado ao Tribunal de Justiça, que instaurou o procedimento, mandou apreender o quadro, o quadro que acabou sendo leiloado, e com parte do dinheiro se comprou uma casa para a família do Amarildo, comprou e imobiliou uma casa para a família do Amarildo, além de ter ajudado outras instituições que defendem os direitos humanos. Eu não sabia naquela época
dessa existência dessa rede de milicianos no entorno do então deputado estadual. Eu pensei que ele apenas defendesse abstratamente a truculência e a violência. Neste caso agora, é algo, né, muito estranho, porque a certidão de óbito atesta que ele morreu a causa mortes anemia aguda, politraumatismo, instrumento pérfuro contundente. E a juíza colocou isso em caixa alta na decisão dela, como um dos fundamentos para indeferir o pedido de cremação. Além, claro, né, da ausência de cópia da guia de remoção do cadáver e o registro de ocorrência. Num caso destes, não está impedida a cremação, desde que, com autorização judicial e com uma declaração do delegado de que o corpo de delito, ou seja, o corpo da pessoa falecida em razão do crime, não seja mais necessário para nenhuma investigação, né? Claro, os familiares devem, e com certeza estão, sentidos a perda de um ente familiar, né? A morte de qualquer pessoa é algo que diminui a humanidade. Aí eu estou fazendo referência ao poema do John Donne, Por Quem os Sinos Dobram, mas tem coisas obscuras aí que efetivamente precisam ser esclarecidas. Sobre as 3 causas mortes declaradas, anemia aguda, é isso mesmo, a perda de sangue em razão, né, de um tiro, uma perfuração por arma de fogo, causa perda de sangue e anemia aguda. O instrumento pérfuro contundente, contundente é aquilo que faz uma contusão, né, é o que causa um impacto. E perfurante, uma bala, né, um projétil de arma de fogo de grosso calibre, ele provoca uma contusão, né, um choque, uma batida, e depois perfura. Então, um instrumento pérfuro contundente pode ser uma arma de grosso calibre. Agora, o politraumatismo é que eu não sei se a arma de fogo produz, né? Porque o politraumatismo são lesões provocadas no corpo por forças externas, de natureza física ou química. Normalmente, né, nós vamos encontrar no politraumatismo múltiplas fraturas em múltiplos órgãos, em múltiplos ossos, e aí normalmente acontecem acidentes, explosões, queda de grande altura ou até tortura. Então, eu não sei, né, qual poderia ter sido, o que poderia ter causado politraumatismo no corpo do Adriano. Então ficam as coisas esquisitas. O jornal Globo ontem chegou a publicar e depois retificou que o instrumento era pérfuro cortante. Né? Pérfuro cortante é uma faca, por exemplo, que corta e perfura. Mas não é pérfuro cortante, é pérfuro contundente. Né? Pode ser um projeto de arma de fogo de grosso calibre, né, causa contusão e depois a perfuração. Mas também tem outras coisas que são pérfuro contundentes. Um picador de gelo, um amolador de faca, um espeto de churrasco. Né? Então, enquanto não esclarecer, é difícil autorizar a cremação, porque essa situação toda ela ficou muito obscura. Né? Como que 70 homens cerca um único homem, né? E não espera ele se render, ou, né, por dias que fosse o caso, ou a própria casa não está, né, assim, grandemente alvejada a ponto de demonstrar que houve ali, né, uma intensa troca de tiros. Ou seja, está tudo muito obscuro, está tudo muito difícil manifestar qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, a decisão da juíza, ela se fundamenta nessa razão da causa-mortes, mas também na falta, né, de documentos necessários para que ela pudesse definir. Esse politraumatismo não pode ter sido produzido justamente pela perfuração produzida por alguma arma de fogo, porque dizem que um dos tiros que ele tomou foi entre o pescoço e a clavícula, e talvez tenha sido por arma de grosso calibre. Batendo aqui nessa altura do corpo, da clavícula, não pode ter produzido justamente esse chamado politraumatismo? Pode, tudo é possível. Né? O que é interessante é que normalmente, né, os atestados de óbito, eles, quando se trata de morte por arma de fogo, eles colocam PAF, P-A-F, né, projétil de arma de fogo. Né?
Neste caso aqui, pode ter sido sim, né, um projeto de arma de fogo, né, de grosso calibre, né, que não só teve essa contundência e depois da perfuração, como pode ter até arremessado o corpo, né, e causado, né, o politraumatismo ou da própria queda do corpo, né, no momento em que foi alvejado. Mas é aquela situação, o passarinho. Isso tem que ser esclarecido, tem que ser investigado, e o corpo não pode ser cremado enquanto isso não for esclarecido, né, com todo o pesar pelos familiares, que efetivamente deve estar, né, com uma intensa dor numa hora dessas. E agora, possivelmente, profundamente ofendidos pela palavra ou pela escrita do senhor Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, o Flávio Bolsonaro levantou essa hipótese, né? Que há pessoas que querem acelerar, mas as únicas pessoas que exigiram ou pediram o direito à cremação foi a própria família do Adriano, então fica tudo muito mal explicado, né? Assim como é muito... Pois não. Se ele era o chefe do escritório do crime, ninguém mata o chefe sem autorização. Quem é o chefe do chefe? Né? Essa história está cada dia mais difícil, assim como no caso Marielle. Né? Tem uma pergunta: quem teria contratado pessoas tão profissionais, e aí já não é barato, né? Isso não é contratar um sujeito, né, um mequetrefe qualquer para poder fazer uma ofensa, né? Quem contrataria gente tão qualificada, e eles são qualificados no que fazem, né, que deve ser caro, com todo aquele aparato, né, inclusive para ocultar o crime, para dificultar a elucidação. Então isso tudo foi caro, clonar carro, seguir por meses, né? Quem contratou e qual era a finalidade daquela contratação, por exemplo, no caso Marielle. Ou seja, tem muita coisa aí que não está aparecendo, que acho que é uma questão que a gente fazer assim: quem é o chefe do chefe? Né? A quem interessava a morte do Adriano? É uma boa pergunta. Agora, o caso Marielle parece que tem uma condução separada dessa investigação da chamada Operação Intocáveis, né? A Operação Intocáveis parece que é levada à frente pelo Ministério Público Estadual. A investigação da Marielle é pela Polícia Civil. Agora, o que é obscuro mesmo, Damasceno? Aí eu quero a sua opinião, dada a sua experiência. Aqui eu não estou nem falando com o juiz, mas com o cidadão Damasceno, que é o seguinte: não sei se você pode se posicionar nesse sentido, inclusive. Mas o que eu acho mais obscuro... Oi? Se puder, eu falo. Pois não. Não, sem dúvida. Fique à vontade. O que eu acho mais obscuro mesmo é essa operação da PM lá da Bahia. Porque, veja bem, esse Adriano me parece que era uma figura-chave para a investigação que é feita pelo Ministério Público Estadual. E, evidentemente, ele poderia ser também importante para essa investigação da Polícia Civil. Parece que a Polícia Civil estava atuando em conjunto com a Polícia Militar. Porém, curiosamente, a operação de cerco do Adriano foi feita exclusivamente pela PM baiana. É evidente que capturá-lo vivo seria importantíssimo, mas pelas informações que vêm até agora, inclusive pelos telejornais, a ação da PM buscou, num primeiro momento, quando o capitão Adriano se escondeu armado naquela casa, parece que a primeira atitude imediata da PM foi invadir a casa, ou seja, eles procuraram um confronto, inclusive preparados para algo pior. Havia um dos soldados, estava inclusive com um escudo, capaz justamente de bloquear qualquer tiro que parta em relação aos policiais. E outros dois policiais, um tenente e um outro soldado, estavam justamente armados, prontos para atirar, no caso, no Adriano. Ou seja, não houve nenhum tipo de preocupação no sentido de organizar um cerco e, principalmente, exigir a rendição de Adriano. Se procurou o conflito ou o confronto imediato, o que, evidentemente, poderia levar à morte do próprio Adriano ou mesmo de policiais. Foi uma ação absolutamente arriscada. E os moradores dizem que foi uma ação muito rápida e que resultou, inclusive, em poucos tiros. Ou seja, tudo indica que houve uma ação no sentido de executar o capitão, o ex-capitão Adriano. É possível uma investigação adequada sobre essas circunstâncias em que se deu a morte do Adriano? Pois é, você toca numa questão que é central.
o Adriano havia contratado um escritório de Brasília, né, o advogado Cata Preta. O doutor Cata Preta tem um escritório, dirige um escritório que é especializado em delações premiadas. Todas essas delações, aí da Operação Lava Jato, elas têm passado pelo escritório Cata Preta, né? E ele nunca falava com o advogado, exatamente para poder não ser rastreado. E nesta semana que antecedeu a sua morte, ele telefonou para o advogado, segundo o advogado, ele disse que a operação não era para prendê-lo, que era para eliminá-lo. Esta é uma outra incógnita. Se o Adriano contrata, né, seu ex-capitão, né, Adriano da Nóbrega, contrata um escritório especializado em negociar delações premiadas, avisa o advogado que a operação não visará prendê-lo, mas eliminá-lo. E isso acontece, efetivamente uma luz amarela, pelo menos, acende e nos deixa a pensar que, efetivamente, ele teria, né, o que negociar numa delação e que isso pode, efetivamente, ter ocorrido tal como ele teria relatado para o seu advogado. O problema todo é o seguinte: as nossas instituições, que em geral aí a mídia dominante e outros analistas gostam de afirmar que estão em pleno funcionamento democrático, você acredita que as nossas instituições possam levar aí essas investigações até o fim, de modo a esclarecer de forma absolutamente clara o que aconteceu? Passarinho, as nossas instituições, elas estão em pleno funcionamento. Eu não diria que elas estão em pleno funcionamento democrático e republicano, porque as nossas instituições deste sistema de justiça são as mesmas que foram montadas durante o regime empresarial militar. Nós restabelecemos a eleição para presidente da República, restabelecemos a eleição para governador do Estado, restabelecemos as eleições para as capitais das grandes cidades, né, as câmaras, os legislativos funcionam sem interrupção, né? Mas as instituições, o sistema de justiça, o aparato repressivo, né? Os esquadrões da morte, as milícias, né? Que são a decorrência do esquadrão da morte montado durante a ditadura empresarial militar, isto não foi desmontado. E, portanto, as instituições continuaram funcionando tal como funcionavam durante aquele período. Então elas funcionam sim, mas não democraticamente, republicanamente. O próprio Poder Judiciário ele tem a sua estrutura tal como desenhada no pacote de abril, né, editado pelo presidente Geisel, quando fechou o Congresso Nacional em abril de 1977. Nada foi alterado da estrutura do Poder Judiciário na Constituinte de 88. As Forças Armadas, que não tinham o poder de atuar na ordem interna, né, em razão do artigo 142 da Constituição, elas ganharam. O que elas faziam antes, né, usando as armas, hoje elas se fundamenta lá no artigo 142 da Constituição para fazer essas barbaridades que faz, né, contra a sociedade civil, contra a população das periferias. Então, eu acho que essas instituições do sistema repressivo, elas continuam funcionando sim, mas não democraticamente. E o Ministério Público, que durante a ditadura empresarial militar não tinha tantos poderes, virou um monstro sem controle. Né? É um caminhão descendo ladeira abaixo, atropelando todo mundo. Nem a lei do abuso de autoridade é capaz de conter essa instituição, porque é o próprio Ministério Público que propõe a denúncia, que propõe a ação penal contra quem cometer, né, alguns daqueles crimes definidos na lei de abuso de autoridade. E o Ministério Público não vai denunciar a si próprio. Então, este seria um caso, por exemplo, já que se fez a lei, né, que democraticamente se deferisse ao cidadão que foi atingido pelo abuso de autoridade de um membro do Ministério Público a iniciativa da ação, né, uma ação penal privada, por meio de uma queixa contra um membro do Ministério Público. O que nós acabamos é dando mais poder ao Ministério Público, que pode agora acusar qualquer um, né, de abuso de autoridade, né, sem que se acuse quando cometer tais abusos, né, porque o Ministério Público é o dominus litis, né, eles são os donos, né, da ação penal. Eles propõem quando querem e
desistem dela quando querem. Então você vê que nós temos instituições funcionando, mas não funcionando democrática ou republicanamente. É a tal crise da democracia. Dizem que isso não é um problema só do Brasil, né? Isso está se dando pelo mundo afora. A grande questão é como é que a gente pode reagir, superar essa questão, encontrar uma nova institucionalidade que de fato seja não somente democrática, né, mas especialmente republicana, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje. Eu acho que o fundamental é não transigir nunca, Passarinho, e aí não, né, fica uma crítica aqui clara aos que ficam tentando conciliar, né, a arma com o alvo, né, porque não é possível, né, essa conciliação, esses interesses são inconciliáveis, né? Então a primeira questão é não transigir. Agora, é uma questão complexa que nesse momento, né, de predomínio, né, do capital e do capital financeiro, né, de precarização das relações de trabalho, o próprio capital precisa desse aparato repressivo para poder conter aqueles que ele exclui, né? Então, o momento da história da humanidade, ele não é um momento muito feliz, não, né? Mas nós temos que ter clareza. Em primeiro lugar, todo esse aparato repressivo, toda essa forma violenta de expressão das instituições do Estado, elas refletem um modelo de política que foi muito bem expresso, né, no fascismo e no nazismo, né, que são dois regimes, dois sistemas para os quais a violência era fundamental, né, e de alguma forma se repete, pelo menos alguns aspectos desses sistemas, né, contra aqueles que são apontados como indesejáveis, assim como tinham os indesejáveis, né, na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. E esses sistemas, esses aparatos, eles servem para isso, para excluir aqueles que são indesejáveis, ou indesejáveis ao capital, ou indesejáveis aos próprios negócios, né, que o capital estabelece. Um bom teste aí para a nossa institucionalidade será justamente essa capacidade de esclarecermos tanto o assassinato da Marielle, como também essas relações do capitão Adriano com a família Bolsonaro, né? Cada vez mais escancarada, né? Vocês estão até a raiz do cabelo, isso não tem jeito. Isso aí, né, eles estão, né, a proximidade era muito grande, né, dessa família, né, não só com o capitão Adriano, mas com os outros milicianos também, inclusive esses que estão presos em razão, né, da execução da Marielle e do seu motorista. É isso, é uma verdadeira tragédia, Damasceno. Eu te agradeço mais uma vez sua participação aqui no nosso programa, sempre muito valiosa. Um forte abraço para você. Um abraço, Passarinho, prazer falar com você e com os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Damasceno. Conversamos aqui com o Dr. João Batista Damasceno, juiz da organização Associação de Juízes para a Democracia. O Dr. Damasceno também é juiz aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos agora a um novo intervalo. Já voltaremos. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras.
mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu, reforço aqui a convocação de todos os nossos ouvintes, apoiadores, para a manifestação de logo mais, lá no centro da cidade, em apoio à greve nacional petroleira. Concentração a partir das 16 horas, lá na Candelária. E terça-feira, eu falei aqui da atividade que o Nildo Orix vai participar aqui no Rio de Janeiro na próxima semana. Será na terça-feira, dia 18, e é uma atividade promovida pela militância da Revolução Brasileira, a tendência da qual faz parte o Nildo, dentro do PSOL. Eles vão fazer um debate sobre a conjuntura nacional e debaterão tanto o professor Nildo como também o professor Heitor Silva, a partir das 18 horas, lá na ACBGE. O endereço é Avenida Presidente Wilson, número 210, 8º andar, no centro do Rio de Janeiro. Na ponta da linha, eu cumprimento agora o economista Ademar Mineiro. Ademar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Ademar, a gente sofreu aí no final do ano uma campanha muito otimista a respeito da recuperação econômica. A turma estava muito animada, principalmente com o resultado aí das vendas do comércio, com a melhora aí do mercado imobiliário, tinha aquela história da liberação do fundo de garantia, então era um otimismo deslavado que estava sendo promovido aí pela imprensa. Agora, com os dados oficiais da economia saindo, parece que a coisa vai esfriando. E ontem saiu um dado muito curioso. As vendas do comércio caíram em dezembro, mês do Natal, e com isso as vendas do ano passado claramente continuaram a crescer, mas desaceleraram. Eu queria uma análise sua sobre essa situação. A explicação teria sido para a queda na venda do comércio do alto do preço da carne. Só que o pessoal que não pôde gastar dinheiro na carne porque estava muito cara, a tendência não é migrar esse consumo para outro tipo de gasto? Não, seguramente, especialmente nas festas de final de ano, onde a carne bovina não é, digamos, uma escolha preferencial aí nas festas de final de ano. Né? Você busca, inclusive, carnes alternativas, né? Carne suína, aves, né? Peru. Enfim. Mas eu acho que, na verdade, quando você vai fazer uma decomposição aí das vendas do comércio, né? O que deve ter jogado mais para baixo é o comércio atacadista, né? Porque aí tem o varejo realmente em dezembro ele vai apontar crescimento, né? Porque tem as vendas de Natal, né? Então o comércio de varejo deve ter crescido. Agora, nessa média aí, o que deve ter contado é o comércio atacadista. E isso é mais complicado por quê? Porque, na verdade, a venda do comércio atacadista no final do ano vai ser a venda do varejo nos meses seguintes. Né? Então, você tem um efeito de encadeamento que deve mostrar aí essa cara nos próximos meses. Ou seja, quem vendeu no final do ano no varejo não se abasteceu no atacado para continuar essas vendas. Né? Então, vai ter um pico aí de consumo do varejo nos meses do final do ano e depois você vai ter provavelmente um retrocesso. E esse movimento que você descreveu, né, de, digamos, os analistas, especialmente a turma do mercado financeiro, tentando inflar os índices de crescimento no final do ano, no comecinho do ano e depois irem ajustando, a gente já viu isso nos 2 últimos anos, né? Há muitos anos eu vejo isso, Ademar. Nesses últimos 3 anos, a coisa ficou mais grave por conta da estagnação escancarada da economia brasileira. Mas há muitos anos tem esse papo, né? Final de ano, início de ano é um otimismo danado. Depois a turma vai baixando a bola. Especialmente dependendo do grau de proximidade que essa turma que faz as previsões tem com o governo de plantão, né? Então, isso sempre
o ponto a se observar. Eu falei dos últimos 2 anos porque, na verdade, você entrou com um movimento muito parecido, né? Você tentando jogar as estimativas para alguma coisa entre 2,5% e 3%, né? Do ponto de vista desses analistas otimistas ou polianas, né? A gente não pode chamar de poliana, porque a poliana não era mal intencionada. Ela só era otimista, né? E esses, na verdade, são meio mal intencionados, né? Porque fazem com uma finalidade, né? essa projeção excessivamente otimista. E depois, nos 2 últimos anos, você foi tendo o ajuste gradual ao longo do ano para chegar aí ao indicador entre 1% e 1,5%. Né? Então, na verdade, nem os 2,5%, que é, digamos, o patamar com que eles trabalham inicialmente, não é nada de muito substancial face à recessão que você teve em 2015 e 2016. Né? Então, mesmo um crescimento dessa ordem colocaria, digamos, o retorno aí ao patamar de 2014 lá para frente, né? Mas nem isso acaba se concretizando porque o ajuste aí dessas previsões mal intencionadas vai acontecendo ao longo do ano, né? Ano passado já, se não me engano, já por volta de julho, você já tinha caído aí para algo em torno de 2% a 1,5%, né? E aí foi fazendo um pouso mais leve no final do ano. Esse ano, provavelmente, essa turma, né, vai atribuir aí a não concretização de suas previsões ao coronavírus na China, alguma coisa bem exótica, né? Mas, na verdade, é o mesmo movimento dos últimos anos. Né? Inclusive, é bom falar, não foi só o índice de comércio, né? O índice da indústria, que já tinha saído, também já era negativo, inclusive, né? Então, todos que falavam que você estava decolando, né, com os números dos meses anteriores, na verdade, já colocaram suas barbas de molho a respeito do desempenho industrial. E agora saiu o índice de comércio. Né? Então, também nesse mesmo sentido. Então, provavelmente, as previsões, ainda mais com esse cenário internacional, vão se ajustar muito rapidamente aí para voltar para baixo de 2%. Até porque você não tem nenhum grande componente de demanda, né, que esteja empurrando a economia ao crescimento. Né? Você acha que a gente vai acabar tendo um ano de 2020 mais difícil do que a gente poderia esperar? Eu acho que vai ser um ano difícil. Qualquer previsão é muito difícil, né, porque o cenário internacional é um cenário onde estão acontecendo muitas coisas, né, e muito rapidamente. Né, só agora, nesse final de ano, entre o final do ano passado e o começo desse ano, você teve não só a saída definitiva da Inglaterra e da área da União Europeia, você teve essa história do vírus na China, você vai ter provavelmente muitas turbulências aí com os resultados das primárias das eleições americanas. Então, o cenário internacional é um cenário bastante complicado. E aqui dentro também, porque o que esse governo menos garante para a gente é alguma forma de estabilidade. Na verdade, ele vive das instabilidades, né? Ele vive de uma forma de provocação permanente que mobiliza uma parte da base que o apoia e que provoca, digamos, quem está no outro campo, né? Então, isso acaba fazendo turbulências permanentes, né? E o mercado vai continuar insistindo com a sua agenda, ou seja, isso só se resolve com mais e mais reformas. Né? Obviamente, as tais das reformas elas não te garantem demanda e, portanto, não garantem crescimento, mas esse é o discurso do mercado. Então, agora vai focar na reforma administrativa, depois na reforma tributária, e vai vir aquela agenda gigantesca que a gente já conhece, porque isso foi objeto lá na época do governo Collor, depois foi objeto de novo de debate político na época do governo Fernando Henrique, né? E parte disso também
no período aí dos governos Lula e Dilma, né? A rigor, a gente está vivendo aí uma mudança. Eu queria que você comentasse isso conosco. Uma mudança na macroeconomia dos bancos, conforme eu chamo aí o que vem predominando no Brasil desde os anos 90, né? É a macroeconomia dos bancos, é a reforma patrimonial que nos jogou nessa aventura da privatização de estatais, a reforma administrativa do Estado, voltado justamente para ajustar o Estado ao figurino neoliberal, e a reforma dos bancos lá do Proer. Isso tudo vem dos anos 90 e nunca mexeram nisso. Agora, na macroeconomia dos bancos, a gente tem uma novidade, né? Porque durante todos esses anos predominou, de alguma maneira, essa política que se caracterizava por altas taxas de juros e uma moeda supervalorizada. Agora, junto com o superávit primário rigorosíssimo, né? Agora, a gente tem déficit primário praticamente estrutural, temos uma taxa real de juros muito baixa e temos uma desvalorização aí da moeda nacional frente ao dólar. Isso, inclusive, levou ontem o Paulo Guedes a fazer a defesa aí dessa nova situação com o dólar alto. Ele começou falando da importância da moeda nacional está, na verdade, desvalorizada, porque isso protegeria. Falou, tem substituição de importações, não deixa de ser curioso isso. Mas, evidentemente, revelando o caráter escravocrata das nossas classes ricas, ele claramente usou aí um exemplo que teve repercussão absolutamente negativa em todos os setores da sociedade, que é aquela história de que empregada doméstica estava viajando muito para a Disneylandia. Eu nem sei se empregada doméstica tinha essas condições, mas o fato é que ele revelou um preconceito de classe anormal, ou normal para os padrões dos ricos brasileiros, que eu acho que todos eles, até hoje, Adhemar, se confundem com escravocratas. Aliás, eu acho que a gente tem que começar a lidar com essa gente nesses termos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança na macroeconomia, ou se não existe essa mudança. Olha, na verdade, a mudança do câmbio, ela ocorreu lá em 98, 99, com a crise do real, porque se a gente lembrar bem, no primeiro momento do Plano Real, você não tinha câmbio flutuante, né? Você tinha, na verdade, o câmbio como âncora da nova moeda e tentaram a todo custo segurar esse câmbio em torno de R$1 por dólar, né? Então, na verdade, só na virada lá de 98 para 99, com a crise depois da reeleição do governo Fernando Henrique, né, e o acordo com o Fundo Monetário, é que você flexibilizou aí o câmbio, né, e aí passou a ter o câmbio flutuante como um dos elementos aí do tal do tripé macroeconômico, né? Me permita, Adhemar, o meu problema não é o instrumento, porque realmente o regime cambial mudou, mas o objetivo tanto da ideia do câmbio sob controle fixo lá atrás, como do câmbio flutuante, me parece era manter a nossa moeda valorizada em relação ao dólar. Foi isso que aconteceu o tempo todo, mas a gente teve de algum... Só nos momentos de crise é que aí tinha toda aquela pressão quando o dólar saía do controle. Agora que, curiosamente, não está tendo essa pressão. Pelo menos aí a imprensa dominante não está sacrificando ou crucificando o Guedes por causa aí do dólar, né? Na verdade, o Banco Central, no último trimestre do ano passado, ele tentou elementos para segurar. Ele aumentou, inclusive, a venda de dólares, inclusive dólares cash, né? Não aquela operação em que você faz um swap cambial, lança um papel com direito de recompra lá na frente. Né? Eles justificaram, inclusive, por aí, né? Falaram que é mais lucrativo vender dólar do que oferecer swap cambial. Pois é, mas o fato é que você queimou reservas... 10% das reservas, né? Pois é, vem queimando reservas rapidamente num quadro em que... Bom, a gente já falou do quadro externo, é um quadro externo complicado, então queimar reservas nesse momento é bastante questionável, né?
Mas, aparentemente, o que aconteceu agora, no começo do ano, é que o Banco Central meio que jogou a toalha, ou seja, até que você tenha impactos na inflação, e evidentemente você vai ter, a gente tem que lembrar, até o último trimestre do ano passado, todas as previsões é que você fecharia 2019 abaixo da meta de inflação, né? E quando chegou o final do ano, você descobriu que, na verdade, terminou o ano acima da meta de inflação, né? Apesar disso, o Banco Central continuou sua política de redução da taxa de juros, né? E o dólar agora, no janeiro e começo de fevereiro, voltou a subir fortemente. A gente vai ter que observar agora qual vai ser a reação do Banco Central, uma vez que o dólar hoje é o grande mecanismo de indexação da economia brasileira, né? Então isso daí, evidentemente, em algum momento vai ter que impactar a taxa de inflação, né? Então essa vai ser a observação que vai ter que ser feita, e a partir daí, qual é a reação do Banco Central a essa subida da taxa de inflação, né? O governo, até o momento, parece estar operando na contramão das suas próprias declarações iniciais, né? Então, apesar da subida do dólar nesse começo de ano, você teve aí, pelo menos nas refinarias, uma redução dos preços dos derivados de petróleo. Isso vai na contramão do que eles disseram no ano passado que aconteceria, né? O Banco Central reafirmou na primeira reunião do Copom do ano a baixa da taxa de juros, né? Agora, a gente vai ter que ver com a evolução que vai acontecer em fevereiro, né, e até meados de março, se esse tipo de postura vai ser mantida, né? Na verdade, o Paulo Guedes, ele tentou se adaptar o discurso dele à nova situação, né? Evidentemente, ele não é um desenvolvimentista, não é um defensor da substituição de importações, e ele também sabe que as exportações brasileiras poderiam ser incentivadas aí por essa baixa, né, do dólar, baixa do real frente ao dólar, né, por conta do barateamento aí dos produtos brasileiros no exterior. Sabe também que a boa parte dos produtos que a gente exporta são commodities minerais e agrícolas, que são menos sensíveis a esses movimentos, tem contratos de mais longo prazo, etc. E na área industrial, né, ou de produtos semi-manufaturados, que você poderia ter algum efeito, na verdade, tudo foi anulado por essa canetada do Trump, que tira o Brasil do sistema geral de preferências lá dos Estados Unidos, né, coloca uma série de países como países desenvolvidos e, portanto, não incluídos aí no sistema geral de preferências para importações americanas, e isso atinge especialmente, de novo, o setor aí de semi-manufaturados, né? Aço, ferro, né? Produtos siderúrgicos em geral, né? Que já vem sofrendo com esse protecionismo aí dos Estados Unidos em relação ao seu mercado, né? Então, o efeito aí de um real fraco, né, que poderia incentivar as exportações, na verdade acaba tendo um efeito quase nenhum do ponto de vista de melhorar o desempenho da balança comercial, que foi outro dos argumentos do Paulo Guedes, por conta de que a defesa americana e o quadro protecionista a nível mundial, que não é só dos Estados Unidos, né, especialmente dos Estados Unidos, mas não é só dos Estados Unidos, se mantém, né? Então o efeito vai ser mais aqui dentro, a gente vai ver isso, e vai ser menos que qualquer coisa nas viagens internacionais. Evidentemente, eu viajo bastante a trabalho, né? Não a passeio, mas se você observa, não tinha tanta empregada doméstica visitando os Estados Unidos assim, e quando tinha, na verdade, me parecia acompanhando, né? Acompanhando os patrões. Babás acompanhando os patrões. No padrão escravocrata, conforme os ricos no Brasil gostam, né? Exatamente. Mantendo o perfil, inclusive, em vários voos, pegava a situação esdrúxula, o casal
na executiva do voo e os filhos e a babá na classe econômica, né? Então, também aí você tem aí uma espécie de reprodução de casa grande e senzala, só que empurrando os filhos para senzala também, né? Os ricos brasileiros são um capítulo à parte, né? Enquanto isso, o Ademar, eu não posso deixar de comentar, é uma coisa meio já corriqueira, mas o lucro dos grandes bancos privados cresceu para... Você está sentado, Ademar? Estou sentado, pode falar. Sabe para quando cresceu? Para 68,8 bilhões em 2019. O ganho combinado do Itaú, Unibanco, do Bradesco e do Santander teve uma alta de 15,3%. Esses bancos são geniais, né? Porque no meio de uma crise tremenda, eles não param de ganhar dinheiro? Ou por causa da crise, né? A gente talvez pudesse falar isso, né? Por conta da crise. Ou por conta da terapia contra a crise, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa, inclusive, que é a base da denúncia do Piketty, né? Daquele economista que fez muito sucesso aí. O francês. Isso. Discutindo sobre a questão da concentração de renda como um grande problema, né? O fato dos bancos crescerem 15% numa economia que cresce 1%, evidentemente isso daí acelera a concentração de renda. Eles estão crescendo às expensas, né? Estão crescendo sobre o restante da sociedade, né? Então esse é um quadro gravíssimo, até porque esses lucros, na verdade, vão para algumas poucas famílias que poupam esse dinheiro, não são tributados, né? As famílias acionistas. Fiquei pensando, acho que a única alternativa para os trabalhadores brasileiros nessa altura do campeonato é reivindicarem a posição de acionistas desses bancos. O que você acha disso? Não, na verdade, isso acaba... Porque a renda do trabalho é tributada violentamente. A renda que vem do lucro dos bancos para as pessoas não é tributada. Vale a pena ser acionista de banco e não trabalhador. Então, mas basta lembrar que... A Natália está rindo aqui, está toda contente que ela vai virar acionista de banco agora, vai largar o faixa livre. Não, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que a participação no lucros e resultados ela não é tributada. Isso é uma parte da renda dos trabalhadores desses setores, inclusive do setor financeiro, né? Então, na verdade, essa isenção aos acionistas, ela passa, de certa forma, também para um setor aí da classe trabalhadora. A gente tem que ver isso, inclusive, com muita calma, porque essa situação não é uma situação a qual os trabalhadores deveriam se acostumar, porque, na verdade, eles, ao fazerem isso, legitimam aí essa isenção dos seus patrões, né? Não, mas eu não entendi essa tua ponderação. Explica melhor aqui para mim e para os nossos ouvintes. Uma parte da renda nas negociações coletivas dos trabalhadores desses setores mais dinâmicos da economia, especialmente dos bancos, ela vem através da participação em lucros e resultados, né? Perfeito. Ela ao não ser tributada também, porque ela é como se fosse uma renda associada ao desempenho da empresa, né? Mas essa participação nos lucros e resultado nos bancos por parte dos trabalhadores, ela é relevante nos acordos que são feitos? Muito relevante. No setor bancário, muito relevante. Você veja que uma das demandas, inclusive, dos trabalhadores bancários agora, foi, inclusive, a antecipação da tal da PLR. Mas os bancos têm concedido acordos generosos para os bancários? Até porque faz parte da política dele de remuneração variável. Cada vez menos salário base, cada vez mais é uma estratégia, variável. Né? Exatamente. Estratégia para trazer o trabalhador. Hoje você entra num banco, todo mundo já deve ter passado por essa situação. Todo funcionário, na verdade, ele é um gerente, ele tenta te vender serviço. Isso. Até o cara que te opera a tua conta corrente vai tentar te vender quem trabalha para os bancos agora somos nós mesmos, né? E as máquinas, né? Nós trabalhamos e as máquinas. E as pessoas que nos atendem, quando você chega a uma pessoa, ela vai tentar te vender um serviço. Isso, ela virou vendedora. Quem opera ali os serviços somos nós ou as máquinas. Essa pessoa, né, é um gerente e ganha um percentual sobre isso aí. Então, se te vender um título de capitalização,
pensão, uma caderneta de poupança, um seguro de alguma coisa, ele ganha dinheiro em cima disso. Evidentemente o banco ganha mais ainda, mas ele ganha um pequeno percentual, né? Então eles ficam tentando te vender permanentemente isso, e o desempenho no final é remunerado cada vez mais por essa parcela da renda que a gente chama de remuneração variável, né? Depende aí dessa venda de serviços e do desempenho da empresa, né? E a parte que diz respeito à PLR, ela não é tributada, né? Então o trabalhador dessa forma acaba legitimando, né, a não tributação também do seu patrão, o que é dramático, né? Não, mas aí eu posso alegar o seguinte: as centrais sindicais, me parecem, elas convergem para a necessidade da tributação de lucros e dividendos. O que vai ocorrer num novo quadro, caso a gente volte à normalidade, né? Porque isso é uma normalidade, não se tributar lucros e dividendos. Na verdade, essa parcela de trabalhadores ela passará a ser taxada, né? Não, é verdade, mas você passa a ter uma resistência e passa a ter também uma resistência político-ideológica, né? Porque o trabalhador ele acaba sendo ganho por essa ideia também, porque ele é parte do processo. Então, tem que tomar muito cuidado com esses processos. Na verdade, esses mecanismos de remuneração variável que foram sendo introduzidos no Brasil desde os anos 90, um ponto fundamental deles é ganhar os trabalhadores para a estratégia da empresa. É claro que depois isso estava muito associado à base técnica que você montou naquela altura, né, no começo da mecanização, que você dependia muito dos trabalhadores. Quer dizer, hoje em dia você depende cada vez menos dos trabalhadores, né? Então, esses mecanismos de remuneração variável até deixam de ter, do ponto de vista do funcionamento das empresas, a relevância enorme que eles tinham lá nos anos 90. Né? Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista ideológico, é muito importante ainda. Você associa o trabalhador com o desempenho da sua empresa. Quanto melhor for a sua empresa, quanto mais lucrativa ela for, maior o seu rendimento. Né? Isso é um elemento fundamental para trazer os trabalhadores para a estratégia das empresas. Né? Não, o que eu ponderei é que a CUT, a CTB, as centrais sindicais em geral, elas convergem aí para a defesa da tributação de lucros e dividendos. Agora, eu compreendo que você fala, contaminação ideológica, né? Onde eu me preocupo mais, sabe onde é? É nessa história aí dos fundos de pensão, né? Porque os fundos de pensão são clientes e tanto da dívida pública. E, nesse sentido, esses fundos de pensão acabam sendo um vetor, fundo de pensão fechado, controlado pelos trabalhadores ou pelas empresas e também pelos trabalhadores. Eles acabam sendo sócios aí dessa farra dos juros, né? Sim, não. Esse é o mecanismo antigo, essa ponta eu me preocupo mais, viu? Que é a financiarização da riqueza também. Não só são os fundos das empresas, né? Hoje os sistemas previdenciários do setor público também cada vez mais. Isso foi uma obra aí, uma herança dos governos de esquerda, né, entre aspas, porque essa história de fazer a reforma previdenciária no setor público e introduzindo esses mecanismos aí de fundo de pensão é obra aí do Lula e da Dilma, né? Também. Isso é um longo processo. Infelizmente, né? Mas você tem feito isso também no nível dos estados, né? Você tem financiarizado cada vez mais os fundos previdenciários no nível dos estados também. É uma tragédia. Agora, o Pedro, nosso ouvinte lá de Niterói, do bairro de Caraí, está nos acompanhando e ele fala: Ademar, existem mais de 2.000 municípios que não têm agências, fora as demissões. Ou seja, os banqueiros só atuam nos grandes centros e isso explicaria os lucros. Mas outro dia eu vi um ranking do número de agências, me surpreendeu, porque o Bradesco hoje em dia tem mais agências do que o Banco do Brasil. Tem que ver também a herança que esses bancos tiveram dos processos de privatização, né? Alguns avançaram sua participação no mercado comprando os antigos bancos estaduais, né? Então, herdaram aí agências que estavam disseminadas nos estados, né? Esse é o caso, provavelmente, do Santander, que herdou o Banespa, né? Comprou o Banespa. O Itaú Unibanco também, né? O Itaú Unibanco no próprio estado do Rio. Às vezes você vê uma cidade pequenininha e tem lá uma agência
do Itaú, que era o antigo Banerja, né, que foi Isso. comprado. E o Bradesco também entrou nesse processo em vários bancos estaduais. Né? Então, isso está sendo ajustado aos poucos. Cada vez mais você vai trocar essa agência por um caixa automático, alguma coisa assim, né? E forçar quando... Mas, nas cidades pequenas, várias das cidades pequenas têm como estratégia até de se manter, né? Tentar atrair idosos, né? E aí ela precisa negociar também com as agências bancárias, no sentido de que o banco não feche, porque embora os mais jovens operem quase tudo pelo celular ou por máquinas, caixas automáticos, né? Os idosos ainda têm dificuldade de operar com isso. E aí a manutenção de pelo menos uma agência na região, numa região que possa ser acessível fisicamente, é importante nessa estratégia das cidades de alardear melhor qualidade de vida para os idosos, mais segurança, etc., e atrair idosos. Se as agências bancárias ficarem longe, né, esses idosos passam a ter dificuldade em acessar o mercado financeiro, né, e vários deles dependem de receber aposentadoria, de fazer algumas operações, de mexer em cadeia de poupança, mas de fazer aplicações, e não fazem isso a não ser fisicamente nas agências. Né? Então, tem, digamos, essa restrição ainda que, evidentemente, vai desaparecer com o tempo. Né? Ademar Mineiro, mais uma vez eu te agradeço aí pela sua participação no nosso programa. Um bom dia de trabalho para você, um abraço. Bom dia, Paulo. Um grande abraço a você e aos ouvintes. Conversamos aqui com o Ademar Mineiro, economista, nosso comentarista desde 1994, quando o Faixa Livre foi pela primeira vez ao ar. É isso mesmo. Há 25 anos estamos aqui nessa trincheira radiofônica. Olha, a Lenira, lá de Caxias, diz o seguinte: a fala do Guedes sobre as empregadas domésticas mostra claramente o ódio do atual governo contra o pobre. É incômodo para ele saber que o pobre viaja, estuda e faz compras. Eu só pondero uma coisa, Lenira: não é o ódio do atual governo, não, é o ódio dos ricos aqui no Brasil. São todos escravocratas, com raríssimas exceções. Essa turma aí encarna ainda o pior do espírito dos ricos do Brasil do século XIX, viu? O Gabriel de Braz Pina também repercute. Ele diz o seguinte: a declaração do ministro da Economia sobre as empregadas me faz lembrar da declaração do Fernando Henrique sobre o mesmo tema. Eu achava que o governo deveria criar o Ministério da Mentira. Só assim o povo brasileiro e também os religiosos, principalmente os evangélicos, estariam de mãos dadas com este governo que mente 24 horas por dia. O Luiz Paulo diz: quem pode dar um basta na verborragia de Paulo Guedes? O povo, né? O povo organizado, protestando, indo para cima de um governo que é antinacional, antipopular, desrespeita permanentemente a artistas, intelectuais, índios, homossexuais. Essa turma bota para quebrar, e o lema deles é a destruição do Brasil. O problema é que existe uma certa apatia nesse momento, especialmente nos ditos partidos de esquerda, que deveria nos fazer pensar muito bem sobre essa nossa conjuntura. Eu aproveito e lembro o seguinte: hoje, às 16 horas, haverá uma oportunidade de uma grande manifestação de apoio às categorias em luta, aos trabalhadores que estão em greve, principalmente aos petroleiros. Os petroleiros estão numa luta heróica nesse momento, de alguma maneira isolados, mas estão sustentando o seu movimento e ampliando o movimento de greve dentro da Petrobras. Agora, é necessário o apoio das centrais sindicais, dos partidos políticos e de todos nós. Temos que ir às ruas hoje, mais uma vez, para fortalecer essa pressão. Na verdade, o governo Bolsonaro, no meu ponto de vista, é completamente irregular. Ele surge de um processo irregular que começou com o impedimento da presidente Dilma, e de lá para cá se acumularam uma série de irregularidades, todas elas abençoadas pelo Supremo Tribunal Federal e chanceladas também, importante dizer, porque houve pressões claras nesse sentido, pela alta cúpula do Exército. Não sem razão, o Bolsonaro cada vez mais se cerca de militares. Ele ontem assumiu aí que vai convidar o general Walter Souza Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército, para assumir a chefia da Casa Civil, no lugar lá do Onyx Lorenzoni, que me parece
vai para o tal do Ministério da Cidadania, se não me engano é esse o nome, hoje em dia, do ministério que está sob comando do Osmar Terra. É o ministério, por exemplo, responsável aí pelo Bolsa Família, que está atrasando o pagamento aí de 500 mil benefícios para a turma que deveria ser beneficiada pelo Bolsa Família. Junto com esse drama do INSS, mostra muito bem que esse governo dito aí de gente que sabe das coisas, não conseguem fazer questões elementares, como um Enem adequado, como a distribuição, o pagamento dos valores do Bolsa Família, como o pagamento e o atendimento aos trabalhadores que recorrem ao INSS. É uma verdadeira esculhambação, vamos falar em bom português o que vem acontecendo no país. E fica essa gente, especialmente aí a mídia dominante, comandada pelas organizações Globo, fica com esse papinho de que o problema do governo Bolsonaro é a Damares. Damares é o Paulo Guedes, que só fala besteira, essa que é a verdade. Mas essa gente fica falando que o Paulo Guedes é o cabeça. Cabeça de quê? Ele é um mascate, a única coisa que ele faz é pensar em vender permanentemente as nossas empresas, inclusive de forma ilícita, porque o Supremo autorizou que o governo possa vender subsidiárias de estatais sem o devido processo licitatório. Isso é tão ou mais grave do que a conivência do Supremo com o processo de impedimento da Dilma. Então a gente vive o que eu chamo há muito tempo de um processo gravíssimo de uma institucionalidade completamente deformada. É uma excepcionalidade institucional que a gente está atravessando. É importante, inclusive, denúncias internacionais sobre essa situação que a gente passa aqui no Brasil. E é necessário, evidentemente, a nossa luta diária. Não é? É o mínimo que devemos exigir de cada um de nós. Vamos novamente a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito. Agora quem sai da Zona Oeste, com destino ao centro do Rio pela Avenida Brasil, vai perdendo tempo entre Bangu e Realengo. Mais à frente, na altura de Guadalupe, também há dificuldades devido a estreitamento de pista e obras do corredor BRT. Lembrando que mais à frente é melhor seguir pela pista central para evitar retenções na altura de Irajá e também na altura de Cordovil pela pista lateral. Dá uma checada também na estrada da Água Branca, boa alternativa em relação à Avenida Brasil para quem está saindo de Bangu. Agora, trânsito pesado no Rio, mas a gente não perde a energia, e é essa energia carioca que nos move, assim como a energia da Shell. A Shell acredita no Rio de Janeiro, porque o Rio tem essa energia. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, e eu contemplo aqui as participações dos nossos ouvintes. O José Ângelo Marinho, lá de Queimados. José Ângelo diz que esses surtos de doenças como sarampo, dengue e coronavírus parece ser até guerra biológica. Os poderosos infiltram essas doenças de acordo com suas áreas de interesse. Pode ser, viu, José Ângelo? Agora, o problema é o seguinte, esse é um mecanismo muito perigoso, porque controlar um surto como esse é um processo muito complexo. Eu não duvido de nada. Agora, só que eu acredito que eles tenham outros instrumentos à mão para promover aí o extermínio de massas populares. Porque essa história aí da guerra bacteriológica, como se chama, é muito problemático, porque hoje em dia existe uma migração muito forte, uma movimentação de milhões de pessoas diariamente, através principalmente dos meios de transporte, especialmente o avião, que torna o controle, ou você procurar circunscrever uma contaminação como essa em uma determinada região, torna-se muito difícil, né? Inclusive, isso é uma paranoia das grandes potências, não é? Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde
agiu absolutamente rápido e, principalmente, o próprio governo chinês tomou aquelas medidas absolutamente radicais para tentar segurar o processo aí de contaminação dentro da China. A Marilda Souza aqui também se manifesta dizendo: Passarinho, concordo com você, o Bolsonaro parece o anticristo. Ele é a encarnação, para mim, perfeita, né, do anticristo. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o drama da água. Tivemos a substituição aí do presidente da SEDAI e vamos ver o que a gente pode esperar. Bem como vamos conferir aqui com o Sérgio Ricardo como é que anda a luta pelas barcas lá para Paquetá. Aliás, vamos começar por esse assunto. Sérgio Ricardo, bom dia. Bom dia, Paulo. É sempre um prazer estar aqui no programa Faixa Livre, na Rádio Band. Legal, Sérgio. Muito obrigado por você nos atender mais uma vez. Queria começar pelo seguinte, tenho 2 assuntos contigo. A situação das barcas de Paquetá e a situação da SEDAI. Vamos começar por Paquetá. Como é que fica essa situação, hein? O pessoal lá está continuando no sufoco, né? Exatamente. O que aconteceu é o seguinte, isso é o resultado aí desse processo de privatização dos anos 90, em que foram prometidos muitos investimentos, né, privados, e que na prática não saíram do papel, né? Os poucos investimentos que foram feitos desde que a Companhia Estadual de Navegação do Rio de Janeiro, a Conerg, foi vendida, né, nos anos 90, foram feitos com recursos do BNDES, a construção de alguns poucos terminais e de barcas, né? O resultado disso é que, ao longo dos anos, a concessionária, inicialmente Barca SA e agora CCR Barca, alega a existência de um déficit financeiro, né? E essa operação ela geraria prejuízos à empresa. Em função disso, tem havido uma redução grande do número de viagens. No caso da Ilha do Governador, nós tivemos em 2016 a redução de 8 horários de barcas, né? E nesse momento agora há uma ameaça de reduzir drasticamente as viagens para Paquetá, que é um bairro que depende exclusivamente desse serviço, né? Os moradores têm se mobilizado e ontem ocorreu uma audiência pública na Assembleia Legislativa na tentativa de reverter esse quadro, né? A grande questão é que há uma tragédia em curso desde a privatização do serviço de barcas aqui no Rio de Janeiro. Isso foi uma verdadeira irresponsabilidade. Eu me lembro que o modal barcas era o mais barato de todos. Hoje em dia ele é o mais caro, Sérgio Ricardo. Pois é, e o pior de tudo, que o serviço, né, é de péssima qualidade. Nós estamos falando aí que parte das embarcações tem mais de 60 anos, né? Você não tem hoje, no caso de Paquetá, por exemplo, Paulo, foi reduzido a apenas três itinerários no fim de semana, e provocando um esvaziamento econômico enorme na ilha de Paquetá, né, que hoje é uma ilha que vive do turismo, né, vive da gastronomia, um grande número de estabelecimentos dando aviso prévio para os trabalhadores. O comércio local estima que, desde que entrou em vigor essa nova grade, houve uma queda de 70% da arrecadação do comércio. E a audiência pública de ontem foi muito interessante. Primeiro, quero parabenizar a comunidade de Paquetá, o movimento Respeita Paquetá, mobilizado lá pelo CCS e pela Associação de Moradores da Morena, que tem feito assembleias com 400, 500 moradores, né? Sensibilizar a Defensoria Pública do Estado, tem sido muito atuante, né? E agora mobilizou a presidência da Assembleia Legislativa, diversos parlamentares, e ontem, no calor dos debates intensos, né, com presença da Secretaria Estadual de Transporte, da Agência Reguladora, da GETRANS, que, enfim, você sabe que essas agências reguladoras têm sido extremamente omissas em relação ao respeito ao direito dos consumidores, enfim, uma certa conivência das agências reguladoras, em especial aqui no Rio de Janeiro, com os interesses do capital, o interesse dessas grandes empresas, né? E também a presença ali
do presidente da empresa, CCR Barcas. E até quase deu dobro dele, porque ele alega que está pobrinho, que a CCR está quebrando. Enfim, isso vem de longe, né? Essa argumentação de que não tem déficit financeiro vem de longa data. Mas o que importa, ontem foram decididas duas questões. No meio da audiência pública, foi lida uma mensagem do governador do estado, que durante o período do carnaval, o governo do estado e a CCR se comprometem a voltar à grade de horários que existia no carnaval de 2019, o que dá um certo alento à população de Paquetá, em especial o comércio. Né? Agora, não resolve o problema. Né? E, em segundo lugar, amanhã à tarde haverá uma reunião, provavelmente do Palácio Guanabara, para se tentar um acordo, que seria um acordo para retornar durante esse ano a grade de Paquetá e, com isso, a Assembleia Legislativa se comprometeria, através do seu presidente, a arcar com o custo de parte do chamado déficit financeiro que a CCR alega que tem por mês, que é estimado em 7 milhões de reais. Ou seja, se de fato a CCR e o Estado cumprirem o seu acordo, e eu quero lembrar que o governador Wilson Witzel já mentiu para a população de Paquetá e do Rio de Janeiro há 15 dias atrás, quando disse que na sexta-feira, final da tarde, publicou um Twitter dizendo que seria mantida a grade antiga, e no sábado foi um vazio. Ele mentiu e ficou por isso mesmo, né? Pois é, então tem essa questão dúbia aí da posição do Estado, então vamos torcer. Mas vai ser só durante o carnaval? Vai ser só durante o carnaval essa promessa? Inicialmente é o seguinte, eles já se comprometeram que durante o carnaval está mantida a grade de 2019. Sabe por que eu estou te perguntando? A principal atividade carnavalesca de Paquetá se dá antes do carnaval, vai ser agora o desfile tradicional lá do Pérola da Guanabara. Agora, né? É agora no sábado, dia 15, né? Os foliões vão ficar sujeitos a esse horário estranhíssimo imposto pela CCR, ou já vamos ter barcas normais agora, nesse final de semana? Olha, a palavra dada no plenário da Assembleia Legislativa, transmitido pela TV Alerj, do secretário estadual de transporte, Delmo Pinho, é que neste sábado agora funcionará a grade antiga de 2019. Já a partir do sábado, então? Nesse sábado agora... Então os foliões do Pérola da Guanabara vão poder ir para lá. Exatamente. Agora, ele recomendou, ao vivo e a cores, Paulo, que as pessoas comprassem antecipadamente o bilhete. Porque, enfim, talvez já prevendo algum tumulto. Porque, na verdade, Paulo, olha, é uma grande responsabilidade, inclusive, com a vida das pessoas. Eu estive em Paquetá no segundo fim de semana, quando houve essa redução. E as barcas voltando ali, lotadíssimas. Eu imagino isso, idosos, lógico. Cadeirantes, entendeu? Então, Paquetá realmente depende exclusivamente desse serviço. As pessoas que precisam fazer o tratamento de saúde, os estudantes, enfim, ficaram muito prejudicados. Então, foi uma perversidade essa grade anterior. Então, isso mostra, né, que essa mobilização da comunitária, quando ela se dá, ela consegue reverter os processos, né? Eu acho que Paquetá está de parabéns, né? E aqui na luta pelas barcas públicas, em vários momentos ocorreram as chamadas revoltas das barcas, né? Esse serviço, Paulo, você sabe bem, ele já foi gerido pelo poder público e pela iniciativa privada várias vezes, e sempre retornou à gestão pública a partir das chamadas revoltas das barcas. Transporte público não pode ficar na mão da iniciativa privada, né? Isso, inclusive, se olhar os tais países capitalistas mais desenvolvidos, a gente vai perceber isso. Agora, estou de olho aqui no relógio, Sérgio, eu vou mudar de assunto, que eu quero que você fale também da SEDAI. O ato ontem lá no Palácio Guanabara foi muito fraco, hein? Pois nós estamos com bastante dificuldade de mobilização em diversas áreas, né? Hoje mesmo tem uma passeata aí. Hoje é importantíssimo que não ocorra o que aconteceu ontem, né? Exatamente, em defesa aí da Petrobras, também os trabalhadores da SEDAI estarão
participando, né? Enfim, nós estamos com dificuldade de mobilização generalizada no país. Mas, de qualquer forma, Paulo, existe um processo aí que eu acho que a gente já conversou aqui no Faixa Livre algumas vezes. Importante é o seguinte, nesse momento em que há uma tentativa de privatização da SEDAI, é importante a população entender o seguinte: 2 milhões de pessoas na região metropolitana moram nas periferias urbanas, só têm acesso à água potável e limpa porque a SEDAI é uma empresa pública. Nenhuma concessionária privada vai querer investir num serviço, prestar serviço às populações mais pobres, que são tecnicamente consideradas deficitárias. E, no final do ano passado, em novembro, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou uma medida provisória que vem desde a época do governo Temer, né, do golpista Temer, que prevê a privatização da água do saneamento do país. E essa medida provisória, ela está hoje no Senado Federal, né? E um Senado que nós sabemos de maioria governista. Então vemos isso com muita preocupação, porque o Brasil está na contramão do mundo. Mais de 800 cidades na última década retomaram para a gestão pública o saneamento e principalmente a distribuição de água, né? Então essa mercantilização da água é uma tendência que o Brasil está adotando, mas que está completamente na contramão do processo histórico. Pois é, Sérgio, e eu acho que essa crise elevou o nível de consciência sobre o problema da água no meio da população fluminense e carioca. Eu te pergunto, não há melhores condições hoje de se resistir à privatização, inclusive dentro da Alerj, embora ontem houve esse consentimento, tá, nos jornais, dos prefeitos aqui da região metropolitana que teriam aderido à proposta do Witzel de venda da SEDAI. Isso não é contraditório com quando a gente começa a conhecer melhor o próprio problema da água aqui no Rio? Paulo, a Assembleia Legislativa, quando houve a crise econômica, chamada falência financeira do Rio de Janeiro, autorizou a venda, a privatização da SEDAI. Mas no ano passado, essa medida foi revertida por uma lei aprovada pela Alerj, que é a lei da chamada imunidade tributária. Ou seja, foi julgado no Supremo Tribunal Federal uma ação que demorou 20 anos, em que a SEDAI ela tem a receber cerca de 2,5 bilhões de ICMS que teria sido pago indevidamente. Perfeito. Tá? Bom, então, digamos o seguinte, que o Poder Legislativo reverteu a medida equivocada que tomou em 2016. Isso. No entanto, a Justiça do Rio de Janeiro está considerando que essa lei é ilegal. Então, tem um imbróglio, o governo federal está acelerando a modelagem junto ao BNDES e ontem, infelizmente, o Conselho Metropolitano, a partir de uma convocação do governador do estado, a maioria das prefeituras aderiram a essa proposta, o que, a meu ver, é um grande equívoco. Os prefeitos estão sendo seduzidos por investimentos privados que não vão sair do papel. Hoje o exemplo da região dos Lagos, onde na década de 90, no governo Marcelo Alencar, foi privatizado a região e as empresas Consórcio de Turnaíba e Prolagos não fizeram os investimentos que prometeram. Hoje a Lagoa de Araruama está quase podre. Inclusive, Paulo, eu vou fazer uma propaganda. Na página do Facebook do Bahia Viva tem uma foto. Sim. Que todo mundo me diz, peço para o nosso ouvinte dar uma curtida lá, que é petróleo na Lagoa de Araruama, mas não é. Aquilo ali é esgoto sem tratamento. É isso. Então, esse é o exemplo da privatização. Então, é uma grande enganação. Eu acho que as populações que querem ter direito à água limpa e ao saneamento devem cobrar essa irresponsabilidade da maioria dos prefeitos da região metropolitana. Sérgio Ricardo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa. Um abraço para você, um bom dia de trabalho. Obrigado, Paulo. Conversamos aqui com o Sérgio Ricardo, ambientalista, sobre o problema das barcas de Paquetá e sobre o problema da água. E vamos encerrando nossa edição de hoje do Faixa Livre. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã
às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes AM 1360 em mais uma edição do nosso programa. Tenha um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.